Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma imersão na vida e obra de Viktor Frankl. Hoje nós vamos falar de um livro que para mim é especial por ser de Viktor Frankl e por eu ter tido uma certa dificuldade, como na maioria dos que eu possuo, em encontrar. A maioria dos que eu tenho eu encontrei em sebos, porque é difícil aqui no Brasil o acesso a livros da obra de Viktor Frankl e também de seus discípulos. Hoje nós vamos falar do livro A Questão de Sentido em Psicoterapia, dessa obra, que é incrível. Vem com conteúdo muito, mas muito importante para essa imersão, para esse estudo sobre a logoterapia. Lá no verso, ele já começa da seguinte forma: a transitoriedade da vida não aniquila o seu sentido. É uma pergunta para refletir. O livro, um conjunto de pré-lições e conferências pronunciadas por Viktor Frankl em Salzburg e Viena, desvenda o essencial de sua obra, a questão do sentido da vida. O autor deixa impressa sua personalidade nesse século de questionamento de todos os valores, da angustiosa aceleração de todos os desenvolvimentos, e é uma obra cujo bojo vem toda uma experiência de vida, marcada pelo sofrimento nos campos de concentração, a morte de seus entes queridos e de uma intensa alegria de viver. Isso e assim era Viktor Frankl. E vamos encontrar aqui nesse livro muito disso. Seguindo direto, para mencionar algumas situações que Viktor Frankl vai se aprofundar nessa obra. O livro de Viktor Frankl ele foi publicado já há muitos anos, né? E essa tradução aqui no Brasil foi em 1990. Mas conserva uma atualidade pelo diálogo que abriga entre a filosofia e a psicologia. Ele possui uma introdução de 3 conferências e um esboço autobiográfico. E nesses textos enfrenta uma questão fundamental que ocupou parte significativa dos filósofos do século XX. Possui a vida humana um sentido? É a pergunta que se faz. E aí ele segue. Esta questão se mistura a outras de caráter existencial e que ajudam a clareá-la. E aí ele traz alguns pontos. Será que a finitude da existência aniquila o seu sentido? Foi o primeiro questionamento. O sofrimento físico e mental contribui para a elaboração do sentido ou o destrói? Como pensar o sentido diante daquilo que nos acontece? Exemplo do que nos ocorre é uma doença incurável ou ser levado para o campo de extermínio. É para enfrentar essas questões que Frankl escreveu esse livro. Viktor Frankl começa sua obra retomando questões que Albert Camus que consagrou como a única digna de ser efetivamente meditada. Como é o sentido da vida humana? A vida vale a pena ou o suicídio é o que nos oferece como alternativa mais plausível? O filósofo francês trata a questão do sentido nos romances A Peste e o Estrangeiro, bem como as peças de teatro Calígula e Os Justos. A questão do sentido para Frankl vai além da meditação filosófica, porque o problema expresso pelo sentimento de vazio de sentido obrigou as pessoas a procurar um psicólogo e um psiquiatra. O vazio existencial e a depressão são as doenças do século XXI. Elas estão aí, e isso aumenta o interesse pelo livro de Frankl. O homem não sabe o que quer, e essa ignorância não apenas serve para ele meditar melhor sobre a vida. A sensação de falta de sentido é patogênica, isto é, leva às doenças, a neuroses específicas. E aí a gente vai encontrar
Lá na página 20, Viktor Frankl se aprofunda nesse contexto. E seguindo, ele fala que esse sentimento se manifesta de muitos modos, tais como na chamada crise de meia-idade, ou no medo do domingo, tão comum em nosso tempo. Em ambos os fenômenos, o que verdadeiramente aparece é a falta de sentido. Esta falta de sentido coloca em evidência o problema de ir além de si. Trata-se da autotranscendência, sem a qual a vida parece ficar sem sentido, afirma Viktor Frankl, e se aprofunda nesse contexto. E diz mais: o homem não é apenas um ser que reage e abreage, mas também que se autotranscende, e a existência humana aponta para além de si mesma, mostra algo que não é novo a ela mesma. É algo ou alguém, há um sentido ou um ser companheiro. Lá na página 29, ele se aprofunda e nos traz compreensão. O sentido para Viktor Frankl é uma questão fundamental. Ao referir-se ao comportamento dos prisioneiros nos campos de concentração, fica claro o que ele quer dizer. Não foi menos importante a lição que eu pude levar para casa de Auschwitz e Dachau, que os mais capazes, inclusive, de sobreviver a tais situações limites, eram os direcionados para um futuro, para algo ou alguém que os esperava lá fora, em um futuro, um projeto inacabado, um amor, uma vida. Lá na página 34 a gente vai ver mais sobre isso. E o livro, ele termina com um texto autobiográfico. Nele, Frankl relata os principais fatos de sua vida, associando-os a conclusões de suas conferências. E o principal é que a transitoriedade da vida não aniquila o sentido. E lá na página 12 vai se encontrar Viktor Frankl se aprofundando nessa reflexão. Ele relata que durante a guerra leu os escritos dos filósofos da natureza Wilhelm e Oswald e Gustav Theodor Fechner. Lá na página 113 você vai encontrar Viktor Frankl se aprofundando nesse contexto. Viktor Frankl, em sua vida profissional como médico, ele estudou com especial interesse a psicologia experimental e a psicanálise. E em relação a essa última, travou contato com discípulos diretos de Freud, Eduard Hirschman e Paul Schilder. Lá na página 114 a gente vai encontrar essas referências e o assunto que ele se aprofunda e trata. Apesar dos estudos de psicologia e medicina, Frankl lembra que foi sempre um leitor atento à filosofia. Ele comenta que em 1939 foi despertado do sono, foi despertado do psicologismo. Picou-me o conhecido Max Scheler, cujo formalismo da ética eu levava comigo feito uma Bíblia. E é maravilhoso. Na página 118 a gente vai ver isso. E diz outras obras de Viktor Frankl que Max Scheler era o pai espiritual de Viktor Frankl. A questão ética da culpa atinge as pessoas individualmente. Depois de relatar sua vida profissional no período pós-guerra, retoma a crítica à psicanálise no mesmo sentido que Jasper também fazia ao dizer que o psicólogo, porém, que também lá não pode parar de desmascarar apenas a sua tendência inconsciente de desvalorizar o autêntico, o humano no homem. Lá na página 132 a gente vai ver sobre isso. E conclui que o sentido da própria vida é ajudar os outros a verem o sentido de suas vidas. Está lá na página 132. E aí traz essa frase que ele diz o seguinte: eu tenho isso na capa do meu Facebook. Eu encontrei o sentido da minha vida
ajudando os outros a encontrarem o sentido das suas. Maravilhoso essa reflexão, né? O livro de Viktor Frankl é encantador, ou talvez seja a sua vida que nos encante. Ele traz para o campo da psicologia aspectos fundamentais da filosofia, da existência, notadamente a importância do sentido da vida como algo que não é feito de antemão, mas que decorre das nossas escolhas. Olha, que maravilhoso é saber disso, é ter ciência disso. Temos uma vida que tece o seu sentido. A absurdidade do sentido diante da finitude humana mencionada por Camus e Sartre, o que ele diz? Frankl observa que a questão de sentido é algo que se capta na experiência da vida mesma. O sentido é comprovado na vida. E quanto ao fato das ciências ajudarem a formular a questão do sentido ou reduzi-la a um problema psíquico, como desejaram médicos e psicanalistas, e aí ele se refere a Freud, Viktor Frankl observa que este não é o caminho e que o autêntico do homem não pode ser revelado pelas ciências, pois o homem, no que se refere à determinação do sentido e no exercício da sua liberdade existencial, não pode ser reduzido a um objeto, que é o que o psicologismo faz. O homem não é um feixe de reações ao meio externo. Ele é o porta-voz de questões que dirigem sua experiência. É por isso que eu sou apaixonado pela vida e obra de Viktor Frankl, pela logoterapia. E eu acabo aqui, porque senão a gente vai acabar fazendo uma resenha e o objetivo não é esse, o objetivo é trazer uma inquietação a quem está assistindo os vídeos. Eu quero acabar esse vídeo com uma reflexão para todos que estão assistindo esse vídeo, para pensarem, ouçam essa reflexão e depois tentem refletir sobre ela na sua vida. Plenitude. Dizer sim à vida não é apenas pleno de sentido, sob qualquer circunstância, a própria vida o é, mas também é possível sobre qualquer circunstância. Viktor Emil Frankl. Nós precisamos adquirir esse livro. Quem quer continuar nessa imersão na vida e obra de Viktor Frankl, quem tem sede de sentido, de autoconhecimento, quem quer encontrar, saber como encontrar, saber o que é o sentido da vida, o sentido da sua vida, para ter uma compreensão mais fácil do que se pode fazer e o que buscar, vem com a gente. Curte esse vídeo, compartilhe esse vídeo, transcenda, se realize no outro, sendo bom, compartilhando conhecimento. Porque conhecimento só tem razão de ser quando ele é compartilhado. Fora isso, ele não existe. Tenhamos todos uma ótima semana e até um próximo vídeo. Eu espero que vocês